Olá, aluno! Nesta aula, aula 2, Sistema Respiratório, Trato Aéreo Inferior. Eu sou a professora Natália Nascimento e vamos tratar da anatomia do sistema respiratório. Como já vimos da aula anterior, o sistema respiratório, anatomicamente, é dividido em trato aéreo superior e trato aéreo inferior. A porção superior diz respeito, então, aos órgãos associados ao transporte desse ar. O trato aéreo inferior vai dizer respeito, então, além do transporte, ao local onde vai ocorrer, propriamente dito, a troca gasosa, a deixada do oxigênio e a entrega do gás carbônico a nível alveolar, para ocorrer, então, a inspiração e a expiração a nível, então, dos pulmões, ok? Então, no trato aéreo inferior, vai consistir dos órgãos que estão localizados na cavidade torácica. Então, nesta aula, vamos falar sobre porção inferior da traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolo e pulmões. Então, a traqueia, como já visto anteriormente na aula 1, vai ser um órgão formado, então, por anéis de cartilagem, em torno de 14 a 16 anéis de cartilagem, que vai ser importante para a conexão e chegada do ar a nível dos pulmões. Internamente, seu epitélio é revestido de células mucociliares. Então, essas células vão produzir um muco e assim como também possuem cílios que vão ser importantes para varrer ou para evitar que partículas ou micro-organismos cheguem a nível dos pulmões. Então, esses materiais devem ser expelidos. Aqui nesta imagem, mostra, então, uma imagem de uma traqueia original, ok? Então, mostrando aqui os anéis de cartilagem ligados pelo ligamento anular da traqueia, então, em torno de 14 a 16 anéis de cartilagem. A nível da porção torácica, vai ocorrer, então, a bifurcação. Essa bifurcação recebe o nome de carina. E, a partir de, então, esses segmentos, ainda dos anéis cartilaginosos, vão ser denominados, então, brônquio principal esquerdo e brônquio principal direito, na qual cada um direcionado às porções direita e esquerda do órgão pulmão. Ok? Então, os pulmões vão ser, então, um órgão par, localizado, então, a nível da porção do tórax. É um órgão em formato de cone, que vai possuir, então, uma base, que vai ser a nível de relação com o músculo diafragma, de vista aqui inferior, e uma porção que vai ser o segmento ou a porção do ápice. Então, seria um órgão esponjoso em forma de cone, em torno de 25 centímetros de comprimento. Eles vão ocorrer a nível de porção torácica, ocupando a região média do tórax, o pulmão, aqui mostrando o pulmão direito e pulmão esquerdo, e vão dividir essa porção média torácica com o outro órgão que vai estar localizado no segmento do mediastino, aqui que seria, então, o coração, ok? Esse órgão, ele vai receber uma membrana serosa, que vai possuir duas lâminas, que é denominada, então, pleura. Então, falando inicialmente das pleuras, então a pleura vai ser uma estrutura membranácea, né, que vai cobrir os pulmões, e ela vai ser dividida em duas lâminas. A pleura visceral, que é justaposta às costelas, ok? Se estende, então, das fissuras interlobares, que seriam as fissuras no nível de pulmão, nos lobos dos pulmões, e ela vai ser a porção mais externa. E eu vou ter, vocês também, a pleura parietal, que é esse segmento aqui, ok? A pleura parietal vai revestir as paredes torácicas e a superfície torácica justaposta com o diafragma, tá? Então, ela vai fazer relação com o diafragma na porção mais externa, a pleura
parietal. E a pleura visceral é a pleura que vai encostar, ela mantém relação com o órgão, com o tecido, com o pulmão. Entre elas vai ocorrer então um espaço onde vai ocorrer um líquido. Justamente esse líquido vai ser importante para permitir que uma pleura deslize sobre a outra e facilite os movimentos respiratórios, ok? Que líquido é esse? O fluido pleural. Vai ser secretado, então, pela pleura e vai ser um líquido lubrificante muito importante para permitir que as membranas se deslizem uma sobre a outra e isso facilite o movimento da respiração, ok? Então, os pulmões são duas vísceras, então, um órgão par em cada lado, lateralizados, a direita e a esquerda, vão estar então a nível do tórax e eles vão se estender a sua base desde o diafragma até um pouco acima da clavícula. Aqui mostrando na imagem, temos então o ápice e a porção da base, que é justaposta com o músculo diafragma, vai ocupar a região então do tórax, laterais ao coração, ok? O pulmão direito, ele é ligeiramente maior que o pulmão esquerdo, porque o pulmão esquerdo precisa dividir esse espaço do segmento do mediastino com o coração. Ele também é um pouco mais curto, ok? Ele é porque aqui logo abaixo dele eu tenho um grande órgão, que é então o fígado. Okay? Então, o pulmão direito, ele apresenta-se dividido em 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Justo a isso, vamos ter, por ele ter 3 lobos, ele vai possuir 2 fissuras, ok? Uma fissura que seria a fissura horizontal e a fissura oblíqua. Já o pulmão esquerdo vai possuir então 2 lobos, lobo superior e o lobo inferior e uma única fissura, mostrando aqui a fissura oblíqua, ok? Então, vamos ter o pulmão direito, mostrando os 3 lobos, a fissura horizontal e a fissura oblíqua, ok? Aqui, desculpe, a fissura horizontal e a fissura oblíqua na imagem. Já o pulmão esquerdo vai possuir, então, o lobo superior, o lobo inferior e uma única fissura ou fissura oblíqua, mostrando aqui na imagem. Com relação, então, mostrando aqui, recapitulando o segmento da traqueia, carina, que divide a traqueia, então, no brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Esses brônquios principais, direito e esquerdo, vão também se dividir nos brônquios lobares. Já que no lado direito nós temos 3 lobos, vão ser 3 segmentos de brônquios lobares no lado direito. Já no lado esquerdo, vamos ter 2 segmentos de brônquios lobares, por dividir então para os lobo superior e o lobo inferior, ok? Mais uma imagem, aqui mostrando então o segmento do ápice do pulmão e a base, ok? A nível o pulmão esquerdo, internamente, ele vai possuir um elemento anatômico que é chamado de impressão cardíaca, que seria a marca do coração a nível dos pulmões que ele vai encostar, ok? Aqui seria o elemento mediastino, a região do mediastino, na qual o coração ocupa seu espaço. E ele vai dividir o lobo esquerdo, divide espaço com o coração, a nível, então, do tórax. Então, o lado direito vai ser dividido em 3 lobos, lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E vai possuir, então, 2 fissuras, fissura horizontal e fissura oblíqua. Já o lobo direito vai possuir, então, o pulmão direito vai possuir o lobo superior e o lobo inferior e uma única fissura ou fissura oblíqua direita. Okay? Então, o ápice do pulmão, base do pulmão e o pulmão esquerdo vai ter um tamanho um pouco menor do que a área do pulmão direito devido à acomodação do coração, ok? Aqui mostrados.
tá? Então, o pulmão direito é mais espesso e mais largo que o esquerdo, ok? Mas ele é um pouco mais curto, justamente por abaixo dele aqui ocorrer o órgão a nível direito, o fígado, tá? O pulmão esquerdo vai ter uma concavidade, justamente que é a incisura cardíaca. Nós falamos aqui, vai ser uma marca, a incisura cardíaca, e a nível, no órgão, no pulmão, eu tenho a impressão cardíaca, que é justamente a marca que o coração deixa no pulmão, ok? Então, mostrando aqui a incisura cardíaca, a nível, então, do pulmão esquerdo. Aqui nessa imagem, mostrando, então, mais elementos, ok? Então, a localização seria a nível da cavidade torácica, logo posterior ao osso externo. Nessa imagem, observamos também o segmento que em corte, tá? Aqui, justamente, seria a pleura, tá? Então, eu tenho a pleura visceral e a pleura mais externa, que seria a pleura parietal, que vai recobrir os pulmões, produzindo um líquido pleural que vai ser importante na umidificação e permitir os movimentos respiratórios com maior qualidade, tá? E mostrando também as fissuras, fissura horizontal e fissura oblíqua, e os lobos, lobo superior, lobo médio, lobo inferior. No lado esquerdo, mostrando então o lobo superior e o lobo inferior. Logo abaixo, então, da bifurcação traqueal, vamos encontrar, então, os brônquios. Então, o brônquio de principal direito e brônquio principal esquerdo. Como já falamos, esses brônquios principais vão se dividir em brônquios lobares. No lado direito, por possuir 3 lobos, vamos ter 3 brônquios lobares. No lado direito, duas porções, 2 ramos dos brônquios lobares, tá? Então, no brônquio principal direito e esquerdo, os brônquios lobares vão se destinar aos lobos e depois os brônquios segmentares vão se dividir para cada segmento dentro dos lobos, tá? Então, mostrando aqui novamente, ok? O brônquio principal, o brônquio lobar, e dentro de cada lobo vai possuir segmentos. Então, os segmentos justamente vai chegar à entrada, então, dos brônquios segmentares, até esse oxigênio chegar a nível alveolar, ok? Nessa imagem, mostramos, então, os brônquios segmentares, são aqui do lado direito, segmento do brônquio principal, e o segmento do brônquio segmentar superior, o médio e o inferior, tá? Os lobares, desculpe, e depois os brônquios segmentares para cada segmento dos lobos do pulmão, só a título de informação, ok? Então, esses brônquios vão ser órgãos também tubulares, que vão dar continuidade, os bronquíolos vão dar continuidade aos brônquios segmentares e tem a função de levar o ar até a nível alveolar. Vocês vão perceber que a nível alveolar é uma única camada de células, então não tem tecido muscular associado a ele, para permitir exatamente a troca respiratória, a hematose, ok? Então, vou ter os brônquios terminais e os bronquíolos respiratórios, tá? Então, mostrando aqui nessa imagem o brônquio terminal, os brônquios respiratórios, até chegar aos alvéolos. Os alvéolos como se fossem cachos de uva, ok? Que tem uma única camada ainda, vai possuir aqui um segmento de tecido elástico, que vai ser importante para a movimentação, e depois uma única camada de células, tá? Então, os alvéolos pulmonares são as unidades funcionais básicas do pulmão, onde realmente vai estar ocorrendo a troca gasosa ou hematose. Os ductos alveolares se abrem a nível dos pulmões, logo abaixo em suas extensões, e os sacos alveolares é que vai estar ocorrendo basicamente a porção respiratória, tá? Vamos passar mostrando aqui, ó, traqueia, brônquios principais, os segmentos dos brônquios lobares, depois brônquios segmentares, até a nível alveolar. Então, a nível alveolar é como se ele fossem cachos de uva, e eu vou ter, então, toda a rede venosa e arterial chegando aqui. Então, é uma associação, então, do sistema circulatório com o sistema respiratório, onde vai estar ocorrendo a oxigenação
desse sangue que vai estar chegando, pobre em oxigênio, então ele vai ser oxigenado e o gás carbônico que também chega a esse nível deve ser captado para ser eliminado na expiração, ok? Então, mostrando toda a rede de vasos associados aos sacos alveolares, onde vai estar ocorrendo propriamente dito a troca gasosa, ok? Aqui nesse nível seria a respiração externa, que seria chegada então a nível dos vasos, deixando o gás carbônico e capturando o oxigênio. E depois a respiração interna, que é a nível tecidual, quando esse oxigênio chega por meio do sistema circulatório nas todas as células do nosso tecido. Essa outra imagem mostra, seria uma imagem a nível de microscópica, ok? Essa imagem é uma imagem de histologia, tá ok? Então, não é a nível macroscópico, nós não conseguimos enxergar os alvéolos, mas mostrando aqui a finalização do bronquíolo, ok? Um vaso sanguíneo logo lateral a ele. E eu vou ter um nível, então, dos sacos alveolares, como vocês podem ver, ó. Ok? Isso aqui vai ser preenchido por ar, que seria exatamente aqui, ó. Uma única camada de célula do trato respiratório, ok? E onde vai estar ocorrendo esse fenômeno chamado, então, hematose, ok? Então, do trato circulatório vão vir as hemácias, elas vão ser carreadas, então, oxigenadas a nível de sistema respiratório para carrear esse oxigênio a todas as células do corpo, ok? Então, em resumo, o nosso sistema respiratório é vital para a captação de oxigênio, chegada de oxigênio a nível celular para ocorrer a respiração celular lá na mitocôndria e está ocorrendo então a produção de ATP, de energia para o corpo. O nariz é responsável então pela captação e filtragem e na cavidade nasal a umedecer esse ar inspirado. A faringe e a laringe vão ser responsáveis pelo transporte, ok? A traqueia é o órgão que permite a chegada desse oxigênio a nível dos brônquios, e os brônquios vão se dividindo em segmentos como o bronquíolo até alvéolos, e finalmente esses alvéolos, a nível alveolar, vai estar ocorrendo as trocas gasosas. Ok, gente?